falei na abertura do congresso sobre esse tema, a convenção lá em Mossoró vem falando sobre esse tema, e nesse devocional eu queria chamar a sua atenção exatamente para isso. E no livro de João, no capítulo 17, versículo 21, você pode ouvir ou acompanhar na sua Bíblia, vai dar exatamente o propósito da unidade. Olha o que diz João 17, 21. Diz assim: a fim de que, ou com o objetivo de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É importante que diz assim, a fim de que todos sejam um, para dar unidade. E aí no final diz qual é o objetivo: para que o mundo creia que tu me enviaste. O poder da unidade na obra missionária. Na verdade, em que a igreja precisa, ou como a igreja precisa, pode demonstrar unidade. Em primeiro lugar, a unidade ela é demonstrada através da visão. Qual foi a visão aqui do texto? A fim de que todos sejam. Quem não tem visão não valoriza a unidade. Quem não tem visão geralmente tem a tendência de se isolar. Não é assim? Quem tem a visão exatamente gosta de expandir. Quem lê a história de Alexandre o Grande vai perceber o quanto aquele homem, mesmo sendo um ímpio, um descrente, mesmo ele não conhecendo ou não tendo nenhum objetivo espiritual, mas a visão dele qual era? Conquistar. E duas coisas são marcantes na vida de Alexandre o Grande, na sua juventude. Quando ele conquistou e não tinha mais terra para conquistar, ele chorou. E o motivo do seu choro é porque não tinha mais nada o que conquistar, não tinha mais nada o que fazer. Aos 33 anos. Um outro fato marcante na vida de Alexandre, que entre os seus soldados, ele descobriu uma pessoa, um dos seus soldados, que tinha o nome de Alexandre. E ele chamou a atenção dele, ele disse: ou você muda de atitude, ou você muda de nome. E para se chamar Alexandre tem que ter atitude, tem que ter visão, tem que ser diferente. Imagine Jesus, imagine Deus, imagine o Senhor. Então, irmãos, é necessária a visão. A toda igreja que não tem visão, toda denominação que não tem visão, todo grupo que não tem visão, toda empresa que não tem visão, toda pessoa que não tem visão não vai poder andar muito. Não vai poder, na verdade, conquistar muito. Não vai poder avançar. Porque a grande diferença entre um homem e outro é a visão. A visão. Pode perceber, todas as virtudes são importantes, a perseverança é importante e tantas outras virtudes. Mas o grande diferencial na vida de um homem, e principalmente na vida de um líder ou de um cristão, é exatamente a visão. Aí nós vemos a grande ilustração da águia. Né? A águia é conhecida exatamente pela sua visão, pela sua capacidade de ver. E é exaltado na palavra, então, a visão de águia. E se fala muito na visão de galinha. Você pode perceber que a galinha ela sempre está com a cabeça para baixo. Ela sempre está só olhando o que está ao seu redor. Tem igreja assim, só olhando, na verdade, as suas quatro paredes do templo, só olhando o seu povo. Só olhando então ao seu redor. Mas nós precisamos ter, não a visão, eu costumo dizer que nós não precisamos ter a visão de águia. Sabe por quê? A visão de águia diante da visão de Deus ainda é muito pequena. Então a visão de Deus
deve ser a nossa visão. E Jesus, então, olhou as multidões. Jesus olhou para as pessoas. E Deus, então, olha para o universo. Então, como é que nós vamos demonstrar a unidade na obra missionária? Em primeiro lugar, tendo a visão de conquistar o nosso Estado para Jesus, de conquistar o nosso país, de avançar, de olhar para o mundo, onde foi distribuído o Jornal de Missões, que fala do trabalho missionário em todo o mundo. E numa lida rápida, a gente já pode perceber que Deus está agindo através dos batistas em toda parte. E, logicamente, eu também tenho os batistas, mas Deus está levantando pessoas de todas as denominações para fazer diferença. Então, visão. Você que é estudante, você que é crente, você que é seminarista, você que é líder de igreja, entenda de que a visão é uma condição indispensável e é o de grande diferencial na vida de uma igreja, de um líder, de um povo. Segundo lugar, para que todos sejam um, para que o mundo creia, além de visão, é necessário a demonstração da unidade na missão. Não adianta nada você ser um grande visionário, você ter a capacidade de enxergar longe, mas se você, então, não entende de que você tem uma missão. Então, descubra o seu lugar no corpo de Cristo. Descubra o seu lugar dentro da igreja. Descubra o seu lugar no reino. Certa vez, Jesus estava no Monte das Oliveiras e lá estava de forma maravilhosa. E aí, qual foi a proposta de Pedro? Alguém conhece o texto? Senhor, eu posso fazer umas tendas. Vamos fazer uma tenda para ficar aqui? E sabe por quê? Ele estava encantado com a presença de Jesus, com o clima espiritual, com aquela comunhão gostosa. Mas, apesar de ser um desejo bonito, apesar de ser um desejo espiritual, havia um problema nesse desejo. Sabe qual era? O desejo era bonito, mas queria levar Jesus a perder o foco. Jesus não veio para estar na tenda. Jesus não veio para dizer, vamos ficar aqui. Nessa mesma visão, foi aqueles homens rebeldes lá da Torre de Babel. O que é que eles quiseram? Não, ficar todo mundo junto aqui, vamos levantar um edifício. Mas qual é o propósito de Deus? Era espalhar por toda parte. Então tem muitos líderes, missionários, pastores, vamos ficar aqui na nossa Torre de Babel, do lado negativo. Ou do lado positivo, vamos ficar aqui na visão de Pedro, fazer uma tenda na nossa igreja local. A gente pode muito fazer por aqui. Tudo isso é bonito, mas o que os irmãos fizeram estão de parabéns. A primeira viagem missionária, daqui a pouco vai chegar a segunda, aí vai chegar a terceira. E eu falei de Cruzeiro porque nós estamos próximos, mas os irmãos podem ir para o Oeste, podem ir para outras cidades aqui do Seridó, podem ir para outras partes. O importante é sair na missão, não perdendo o foco, não perdendo de vista que precisa se avançar em São Gonçalo, mas que pode fazer diferença não apenas em São Gonçalo, mas no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, para a glória de Deus. Então não podemos perder o foco. Qual é o foco? A unidade não é para fazer uma tenda, a unidade não é para estar na Torre de Babel juntinho, mas a unidade é para que o mundo creia, para que o mundo seja salvo, para que o mundo possa ser alcançado por Jesus. E o café está quase pronto. Vamos ver uma outra virtude, um outro elemento importante. Unidade na visão, unidade na missão e unidade na oração. Isso é importante isso. É importante. O pastor Fernando falou lá na convenção sobre isso, mas eu falei primeiro isso lá no congresso em Natal. Esses mesmos itens. Então, porque é claro, falar em unidade tem que falar nisso. Qualquer um que tenha visão vai perceber isso. Na oração, na intercessão. E nós podemos reportar, lembram de quando Moisés estava com as mãos levantadas naquela batalha, quem prevalecia? Israel. Quando eles baixavam as mãos, quem prevalecia? A nação inimiga. E mãos levantadas ali simboliza oração, simboliza intercessão.
E esse texto de João 17 fala exatamente da oração sumo sacerdotal de Jesus. Jesus mostrou, essa oração de Jesus foi para mostrar a unidade. Então, o mundo precisa crer, mas para que precisa ouvir? Mas para ouvir precisa que alguém pregue. Para que alguém pregue, precisa alguém ser enviado. Para que alguém seja enviado, é necessário que se tenha visão. É necessário que se tenha atitude. Então, vamos estar orando. Eu aproveito a oportunidade para que você ore pelo nosso trabalho lá em São Gonçalo, mas eu vou dar um pedido específico para que os daqui orem e para que vocês orem. Orem pelo rapaz chamado Mopa, é o apelido dele. Ele ontem me encontrou, disse, pastor, eu quero tanto estar na igreja, eu desejo estar na igreja. Fez uma decisão, mas ele não apareceu mais. A mulher dele proíbe. Ele compra uma briga em casa. E é uma jovem simpática, que atende a gente bem, eles vendem fruta, a gente sempre está lá, gosta de nós, mas mesmo sendo uma jovem de 20 e poucos anos, é enraizada na religião, no catolicismo. O nome dela é Neidinha. Então, não esqueça de orar por esse casal. Ele quer ir na igreja, mas a esposa proíbe. Unidade na oração. Então vamos estar nessa batalha, nessa luta, na intercessão, para que o mundo creia. E para a gente finalizar, além da visão, além da missão, além da oração, eu diria de que foi o que vocês fizeram. É necessário, na obra de Deus, atitude. E vocês tiveram que tomar atitude. Fazer um carnê, botar o nome na lista, fretar o ônibus, pagar, estar aqui, sair ontem à tarde, andar, falar de Jesus. Por quê? Sem atitude nós vamos chegar a lugar nenhum. A pessoa, não, a minha visão é que o Rio Grande do Norte seja alcançado. Eu tenho uma visão de ter uma igreja grande em São Gonçalo. Eu tenho a visão de que o mundo precisa ouvir, a igreja precisa pregar. Mas você fica lá de braços cruzados. Não intercede, não encarna a missão na sua vida e não tem atitude. Sem atitude nós vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos ter atitude. Atitude de sair, atitude de se colocar em pé, atitude de se colocar à disposição, atitude de fazer algo, atitude de falar, atitude de contribuir, atitude de se envolver. E aí nós vamos ver e colher os resultados da nossa visão, os resultados da nossa missão, os resultados da nossa oração e os resultados da nossa atitude. Então a igreja não é sal para ficar dentro do saleiro. A igreja é sal para exatamente salgar fora do saleiro. Já pensou o sal lá no saleiro? A carne vai estar temperada? Não. Tem que colocar na panela. E a panela é o mundo. São as pessoas. E nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo. E somos enviados para o mundo como ovelhas. E nós somos ovelhas de Jesus. Então que Deus possa nos abençoar mais ainda do que já tem feito. Que possamos estar à disposição para espalhar a glória de Deus. E que possamos entender de que eu preciso ter a minha visão ampliada, eu preciso me envolver nessa missão sem perder o foco, eu preciso interceder pela obra missionária, eu preciso ter atitude. Que sejamos um, para que o mundo creia e que Jesus foi enviado ao mundo como Salvador. Amém? Amém. Deus nos abençoe e que possamos demonstrar esse poder na unidade, na obra missionária.